Olá, queridos amigos, Paulo Gonçalves aqui, muito boa noite, como estão? Este é um vídeo que eu já queria fazer há algum tempo, mas obviamente que pela controvérsia que pode gerar e pela confusão que pode emitir, nomeadamente perante alguns pares meus, juristas, advogados, magistrados, seja quem for, eu não quero deixar de o fazer, porque creio que leva aqui alguma interpretação filosófica no campo do direito, que obviamente já alguém pensou. Por acaso nunca falei isto com ninguém, com nenhum colega, mas queria partilhar convosco. E queria aproveitar porque ontem foi o último dia do pagamento do IMI, portanto dia 30 de junho deste ano, de acordo com o orçamento do Estado do ano passado, para este, portanto, referente ao ano 2025. O último dia de pagamento do IMI para quem paga IMI até ao valor de 100 euros, pois haverá mais 2 períodos subsequentes. Mas não vamos entrar por aí, não é esses detalhes que eu quero falar, eu quero entrar convosco aqui no campo filosófico, ok? Mas antes de entrar aqui no campo filosófico, eu queria ter aqui algum cuidado naquilo que eu vou dizer, porque eu não sou constitucionalista, e eu sei que hoje em dia qualquer pessoa é constitucionalista. As pessoas pegam neste livrinho que está aqui e pensam que isto é de ânimo leve, de fácil interpretação, e realmente está lá escrito, os nossos direitos, liberdades e garantias estão lá, e ainda bem que este livro é um livro útil, pequenino, mas dentro deste pequenino mundo está toda a nossa legislação e todo o nosso potencial nuclear, chamemos assim, já que o nuclear está na moda, que é uma coisa em grande, ou seja, algo que explode, toda a nossa legislação portuguesa, que é, obviamente, a legislação paritária. Basta ler as nossas séries diários da República, ou série 1, série 2, série 3, é uma coisa extraordinária, para a qual, obviamente, concorrem algumas dezenas de bons, eu não diria bons, de grandes gabinetes de advogados neste país, que também deveriam ser os mesmos que poderiam concorrer para chamar à verdade das inconstitucionalidades, porque esses sim têm algumas pessoas dentro das suas equipas de trabalho, nomeadamente advogados ou juristas, que terão essa competência, essa capacidade e essa especialização, porque é uma especialização e muito forte, mas não o fazem porque, obviamente que é como quando nós pagamos uma mesada a um filho, o filho, por muito insatisfeito que esteja com as nossas exigências, ele cumpre, porque quem lhe paga a mesada somos nós. E atenção, numa casa de família isto é bom, porque o filho assim tem que cumprir as regras da casa, pelo menos numa casa como a minha, e como tantos que eu sei que me estão a ouvir. Mas no caso do gabinete de advogados, ou de gabinetes hoje em dia são fábricas de advocacia que existem por esse país, e estão todas identificadas, isto não deveria de acontecer, por uma razão muito simples. Deveriam chamar a atenção não só para aquilo que são controvérsias constitucionais, eu digo controvérsias para não chamar ilegalidade, porque a ilegalidade está lá o Tribunal Constitucional para validar. E já agora, um parênteses também, eu já me estou a alongar, já repararam, eu não tenho jeito para vídeos curtos, mas eu vou resumir, este vídeo não pode ser longo, senão ninguém vai ouvi-lo e ele é importante. Vocês lembram-se, eu sou de uma geração em que toda a gente sabia quem era o Presidente do Tribunal Constitucional, que aliás é uma das figuras de hierarquia do Estado, não é? Hoje ninguém sabe. Está lá escondido, no seu cantinho, e praticamente não se pronuncia, porque também não interessa. Ou seja, o conluio entre sistema legislativo, Assembleia da República, sistema regulador ou fiscal, Presidência da República, ou melhor, sistema de aprovação, Presidência da República, e depois de fiscalização final, Tribunal Constitucional, resolve-se em jantares e almoços de alguns grupos que andam por aí no Estado português. Eu não lhe queria chamar maçonaria, mas se quiserem podem. Agora está na moda, não é? Mas entre outras coisas. Eu não sou muito conspiracionista nisso, mas que existe. É que mais bruxas. Eu não creio em las brujas, pero que las hay, não é? Como dizem os espanhóis. Eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem. Mas para vos dizer que, e o que me traz aqui hoje, é que falar da Constituição é um assunto muito concreto e específico,
porque a Constituição é toda ela baseada numa especificidade e numa abrangência, e a própria palavra Constituição diz Constituição, ou seja, aquilo que é a base, o núcleo, a globalidade do nosso sistema normativo, legislativo, ou a partir do qual é como se fosse a maternidade das nossas leis. E qualquer lei que saia dali não conforme uma lei com cabeça, tronco e membros, está viciada de anormalidade e é uma lei deficiente. Ou a comparação com a vida humana, para que todos possamos entender, acho que assim fica mais credível. Portanto, acho que não é fácil entender, quando falamos num campo filosófico, e a Constituição tem muita filosofia em si, que depois tem que ser interpretada, por isso é que há um Tribunal Constitucional, de especificidade e abrangência. Claro que hoje em dia temos, no caso da Assembleia da República, temos lá uma deputada, que é a Isabel Moreira, que no outro dia reparei numa notícia qualquer de jornal, que era constitucionalista. Bom, se para arranjar as unhas da Assembleia da República já se é constitucionalista, não sei qual é o contributo que ela deu uma vez para a Constituição, ou qual foi a consultoria de direito constitucional que ela possa ter feito na vida, mas respeito isso. Mas não nos atrevemos por aí, eu não me atrevo, e tenho alguma formação e base para o fazer, portanto, com toda a humildade vos digo. Mas vamos à parte que eu quero para me despachar aqui do assunto, senão este vídeo vai cair no vazio, e ele é importante, acreditem. Vamos ao IMI, Imposto Municipal sobre Imóveis. Será o IMI um imposto legal ou ilegal? Bom, legal ele é, porque está na lei, e é aplicável e aplicado há dezenas de anos neste país. Mas dentro da legalidade, será ele constitucionalmente aproveitável, ou seja, constitucionalmente legal? Aí já tenho as minhas dúvidas. Mas Paulo, mas se não é legal, como é que o Tribunal Constitucional pode deixar passar? Como tantas outras centenas de milhares de leis neste país que passam no crivo do Tribunal Constitucional, ou por interesse, ou por desfaçatez, ou por incompetência. Eu vou mais para o primeiro caso, por interesse. Lembram-se daquilo que eu disse há pouco, onde hoje em dia o sistema legislativo, judicial e político se encontram em jantares onde combinam e articulam o que vai acontecer a seguir. Portanto, por aqui temos já uma conta, um peso e uma medida. Mas, para fazer aqui uma breve introdução àquilo que eu quero dizer, que é relevante, só queria separar aqui uns pontos, dizer que no sistema jurídico português os direitos mais importantes são os chamados direitos fundamentais, portanto, e dentro desses direitos também há os chamados direitos absolutos, e o direito de propriedade não é um direito absoluto, okay? Não é um direito absoluto, mas é referenciado dentro dos direitos fundamentais como dentro desses direitos absolutos temos o direito à vida, só para dar aqui um pequeno exemplo, não vou elencar aqui tudo, que não é o tema deste vídeo. O direito à vida, o direito de expressão, o direito à liberdade de expressão, e acontece que nestes direitos fundamentais não aparece o direito de propriedade, mas aparece o direito à propriedade privada. Ou seja, porque é que o direito de propriedade é sujeito a registro e é um direito fundamental? Para que ninguém chegue à nossa casa e diga assim, olha, isto agora a tua casa é minha, não é? Acho que ninguém quer isso, não é? Nem os próprios comunistas. Aliás, a malta da esquerda, que acha que tudo é de todos, esses são os piores. Quando toca a património, acabam por ser mais fascistas do que os fascistas que não existem aqui em Portugal, mas que eles querem nos fazer crer que existem. Mas pronto, os direitos fundamentais são direitos que não são direitos absolutos, mas são direitos muito importantes e muito relevantes e protegidos na nossa Constituição. Onde é que eu quero chegar com isto? Será que alguma vez nós seremos donos ou somos donos da nossa propriedade privada e do nosso património? E eu vou-lhe dar a resposta aqui. Não. Nunca seremos, nem o somos. Você pergunta, não, Paulo, o que eu tenho é meu. Não, não é. E eu vou contestar isso da seguinte maneira, que é esta preocupação que eu trago há alguns anos, que nunca nenhum grande gabinete de advogados, que é quem tem força para o fazer, levou isto a talho de foice para a praça política, para ser discutido. O IMI, para mim, é um imposto perfeitamente ilegal. Eu sei que o Partido Chega tem um projeto para suspender ou terminar com o IMI. Não tenho muita garantia nisso, porque isto é preciso de grandes... A ideia é boa, parabéns ao Chega, mas é preciso depois fazer contas orçamentais num Estado que é uma máquina tão pesada.
onde a despesa pública é tão grande e tão forte, fazer uma afirmação destas sem contas realmente feitas não é fácil. Isto é como as parcerias público-privadas, é como na oposição todos são contra. No caso do IMI, não. O Chega, por acaso, é o único partido que tem isso no seu programa eleitoral. Mas depois, quando chegam ao poder e começam a fazer contas para gerir a tesouraria do país, para lá do Marão, mandam os que lá estão. Isto para dizer que, para não perder aqui muito, que eu perco-me, já sabem, não tenho apontamentos, começo para aqui a falar, estou aqui uma hora a falar. Portanto, eu quero resumir isto, tenho que treinar mais a minha capacidade de síntese. Que é... o IMI que eu estava a falar há pouco, para mim, é um imposto perfeitamente ilegal e inconstitucional. Claro que nós já pagamos para comprar, pagamos para vender, pagamos para trocar, pagamos para... Até, não sei se as pessoas sabem, eu estou pouco à vontade para falar, porque aqui por casa, por forma familiar, existem especialistas em contabilidade. Uma pessoa que deu uma doação de 500 euros ou de valor equivalente ou superior a 500 euros num casamento, por exemplo, e se alguém souber disso, sabem que podem ir bater à sua porta, porque isso paga imposto. Até no código do IRS, até um ladrão tem que pagar imposto sobre aquilo que roubou, se efetivamente for comprovado que roubou e for provado o valor daquilo que roubou. Mas isso é outra questão, não é para aquilo que estou a chamar. O direito de propriedade está consagrado, creio que no artigo 62 da Constituição da República Portuguesa, depois também no Código Civil, no artigo 1302 e seguintes, se não estou em erro. No entanto, esse pleno exclusivo não significa que o proprietário possa fazer o que quer, como é óbvio também. Há aqui algumas limitações, há aqui restrições, no caso, por exemplo, restrições ambientais, urbanísticas, fiscais, de vizinhança, por exemplo, o direito de expropriação que o Estado tem, ou seja, mas o direito de propriedade é sem dúvida, tal como o direito à vida, um direito fundamental, embora não sendo absoluto, é um direito inequívoco. E como é inequívoco para nos defender a nós da nossa propriedade e não entrar nós para a nossa casa adentro e dizer assim, olha, isto agora é meu, porque eu entendi, sou mais forte do que tu, ou tenho uma espingarda maior que a tua. Pronto. Até aqui estamos entendidos. Mas vamos aqui a uma parte que é a parte em que realmente a minha casa é minha. Esta casa que eu vivo aqui, por exemplo, está paga. É minha? Não, não é. Não é porquê? Porque eu sou um arrendatário ad eterno, desde que sou proprietário até que eu morra, do Estado português. E o Estado português cobra-me renda. E como é que o Estado português me cobra renda? Perguntarão vocês. Através do IMI? Sim, através do IMI. E aqueles que possam vir dizer assim, mas ó Paulo, calma, há aqui exceções que é a isenção do IMI. Claro, isso entra numa determinada categoria de rendimentos, numa determinada exceção da lei, determinado valor patrimonial. Tem que haver um enquadramento, o valor, não sei agora de memória, creio que o primeiro é até 16 mil euros por ano e o valor patrimonial do imóvel até 73 mil euros. É uma área que eu tenho algum domínio, mas não quero ir por aí. Nem é importante. Importante é a filosofia daquilo que eu vos quero transmitir. Vamos imaginar, e percebam o que eu quis dizer, que o Estado português é seu senhorio. Você que está aí desse lado. O Estado português é seu senhorio até ao dia que você morrer. E vou deixar aqui um exemplo que pode parecer um pouco louco, mas no direito funciona-se um pouco assim. Aliás, nós nos bancos da Faculdade de Direito trabalhamos muito com extrapolações e com casos práticos. E o caso prático é a maior das loucuras, que é para se poder entender como é que a lei articula e a gente pode conjugar a realidade da vida e do mundo numa articulação jurídica de um suposto e eventual contencioso ou problema legal. E é esta integração, esta simbiose, que constitui o direito. Ou melhor, a justiça. Vamos imaginar que eu, Paulo Gonçalves, prestem atenção agora, eu, Paulo Gonçalves, entendo que quero me desligar de tudo do mundo. Tenho aqui uma casa, por exemplo, seja em qualquer parte do país. Tenho uma casa que eu comprei e adquiri, está paga, está liquidada, não devo nada ao banco, ou até me foi dada por herança, ok? Dada por herança, e eu entendo que não quero ter saneamento, ou seja, não quero ter água em casa, vou lá à montanha, faço um buraco no chão, arranjo uma fossa cética, sei lá, hoje em dia temos multiplicidade de opções e de escolhas técnicas para muita coisa.
Olha como os militares fazem nas tendas de campanha, etc, etc. Portanto, até arranjam uma casa de banho de plástico e pagam uma empresa para vir cá recolher a casa de banho todos os meses ou todas as semanas, uma fossa séptica, e não quer saneamento, não quer pagar saneamento, não quer ter nada a ver com a Câmara Municipal. Não, é um direito que eu tenho. Está no princípio dos princípios de direitos, liberdades e garantias. É um direito que eu tenho. Também não quero eletricidade. Eu não quero ter telemóvel, não quero ter luz em casa, quero ter... Olha, faço... Ou estou na escuridão a meditar, ou tenho velas em casa, eu não quero ter absolutamente nada. Quero ser livre. Quero estar fora do sistema, fora da urbanidade, mas tenho a minha casa, é o meu património. Está registado numa conservatória. Atenção, conservatória não tem nada a ver com IMI. IMI tem a ver com autarquia. Melhor, Estado português, que depois dota as autarquias com parte orçamental desse valor. E eu não quero ter nada a ver. Portanto, eu estou livre de pagar em mim, certo ou não? Eu tomei uma decisão que tenho um património meu e tomei uma decisão de estar fora do sistema. Sou dono do meu património, certo? Não, não sou. E não sou porquê? Porque se eu não pagar o IMI do meu imóvel, eu que decidi viver no meu imóvel apenas dentro das paredes do meu imóvel, da minha habitação, da minha propriedade privada, ao fim de algum tempo, o meu senhorio, que é o Estado português que me cobra imóvel, se não for no primeiro ano é no segundo, se não for no segundo é no terceiro, mete-me uma ação em tribunal com uma penhora. Essa penhora depois vai para o tribunal, transita em julgado, dá origem a um arresto e eu fico sem a minha casa. Portanto, não existe património em Portugal. Este IMI é uma coisa tão ilegal, tão inconsequente e com tanta falta de consistência constitucional, e eu aqui atravesso na Constituição, que ninguém se atreve a questionar isto. Porquê? Porque há muitos interesses por trás, nomeadamente interesses orçamentais, e nós não somos donos de nada. Nós somos inquilinos do Estado até morrer. Será que ninguém se interroga sobre isto? Fica esta reflexão. Outra questão muito interessante, já agora. Ainda hoje tive que lidar com uma situação dessas. Há casas em Portugal, todos nós sabemos o que é que são licenças de habitação. Que é aquilo que a Câmara passa para que uma casa esteja no regime urbano legal. Há milhares, eu diria que se calhar há milhões de imóveis em Portugal, milhares, que não têm licença de habitação e pagam IMI como se fosse um imóvel igual, conivente, transversal ou convergente a um que esteja aprovado com projeto urbanístico na Câmara Municipal com licença de habitação. Isto cabe na cabeça de alguém. Nunca ninguém se debateu sobre estas assimetrias. Sei que muita gente o pensou. Estamos a viver um Estado completamente deslocado em termos de interesses, em que só se fala daquilo que é reconhecidamente intrínseco pela necessidade de falar, quando os interesses corporativos das empresas, neste caso gabinetes de advogados aqui em Portugal, juristas, etc, etc, e contra mim falo, mas sou um peixe muito pequenino, não se opõem, não se manifestam e não se contrapõem contra estas situações. Fica aqui a reflexão e já agora pense nisso. Quando se for deitar hoje à noite, na sua casa, na sua cama, pensando que é dono do seu imóvel, não é. Porque o dia em que você ficar atrofiado da sua vida e não puder pagar o IMI da sua casa, eu corrijo, a renda ao Estado português, que é dono do seu património, você corre o risco. Aliás, é inevitável, porque a autoridade tributária não perdoa. É tudo em automático. De ir parar ao olho da rua porque não pagou a renda ao Estado português. Vamos refletir sobre isto? Acho que é um caso interessante. Lembrei-me disto, eu não tenho uma coisa para falar há algum tempo, porque ontem foi exatamente o último dia do pagamento do IMI, da primeira prestação. Um grande abraço a todos, bem-ajam e já sabem, se acharem interessante estas informações, subscrevam por aqui o canal cada vez mais, se não deste de outro. E tudo aqui é pro bono, para que tenhamos um Portugal mais desperto. Um grande abraço a todos, muito boa noite.